3 autores que fizeram muito por mim. E agora eu tenho certeza que eles podem fazer muito por você. Ludwig von Mises, Murray Rothbard e Santo Agostinho. Demonstrando fundamentos essenciais da economia, da política e da teologia. Esses 3 autores vão dar a você uma visão completa, desde as nuances da história do pensamento econômico, passando pelas definições fundamentais do liberalismo e da história, e nos entregando uma visão holística acerca do papel do homem e do Criador na história universal. Esses são 3 autores excelentes que fizeram com que eu fosse uma pessoa significativamente diferente. Eles mudaram a minha forma de ver o mundo, e eu tenho certeza que nesses 24 encontros, nessas 72 horas que nós vamos passar juntos, se você assinar o produto que tá aqui na descrição, eles vão mudar a sua visão. Essa informação, lida de forma individual e afastada das suas repercussões, ela parece ser uma verdade. A mesma coisa acontece com o comunismo, onde ele é tentado. A gente isolar o que significa essa frase, por que o comunismo ganha espaço, o que está acontecendo, a gente pode pensar que o comunismo, no final do dia, é uma grande empolgação americana e que nós temos uma chance de uma revolução americana nos próximos anos. Se a gente pensar de uma forma conturbada, a gente pode começar a especular até a próxima nação comunista. Pode dizer que a Inglaterra vai virar comunista. Pode dizer que tudo vai acabar. A gente pode ter a ideia de que Jones Manuel está relatando o mundo. Jones Manuel está nos dizendo exatamente como que vai ser a partir de agora. Mas isso é falso. Jones Manuel mente. E a razão para isso é mais fácil do que vocês podem imaginar. Não só as formas de pesquisar e identificar tendências nos Estados Unidos são muito difíceis e complexas, e muito provavelmente o fato de 1/3 dos jovens ter tendências a se aproximar disso pouco diz para a composição social, inclusive para a forma como essas opiniões vão mudando ao longo do tempo. Como é uma forma muito bonita de dizer uma outra coisa. 1/3 dos jovens, para ser mais específico, eu vi a estatística, mais de 40% dos jovens está insatisfeito com o rumo que as guerras estão tomando. Veja, nos Estados Unidos é muito comum que boa parte das opiniões anti-guerra venham de 2 grupos: libertários e comunistas. Por quê? Por que esses 2 grupos resistem tão fortemente à guerra? A razão é mais simples do que vocês podem imaginar. Entre os libertários, existe a crença de que as nações devem ser isolacionistas. Elas devem evitar ao máximo conflitar com outras nações, manter livre comércio e abertura com todas as nações. Por outro lado, os comunistas acreditam que deve haver uma revolução internacional. Todos os outros grupos políticos, todas as outras correntes políticas, outras formas de pensar, elas de uma forma ou de outra refletem, conjecturam o país e o mundo na medida de um interesse político particular, na medida de algum ganho político mais imediato que se poderia ter. Então é muito comum, por exemplo, ver uma justificativa na União Europeia, por parte de certos liberais, de certas ideias políticas, de certas formas de conduzir a política. Talvez a mais gritante delas seja o apoio recente da Ucrânia em relação à Rússia. Pessoas que eram aparentemente inofensivas, eram grandes defensores da ordem liberal e da agenda liberal, agora são eminentes e expressivos defensores da guerra. Da mesma forma, é muito comum que os conservadores em prol da ameaça comunista, ameaça chinesa, ameaça russa, estejam dispostos a guerrear. É muito comum que os nacionalistas estejam dispostos a aumentar o padrão industrial, militar dos Estados Unidos. É muito comum que boa parte dos grupos tenha algo a ganhar. É por isso que os números crescem tão significativamente para o comunismo nos Estados Unidos. Mas ao mesmo tempo que eles sobem, eles também diminuem significativamente.
os comunistas perdem muitas pessoas, como me perderam. Eu, Daniel, já fui um comunista. Eu, Daniel, já acreditei que o materialismo histórico dialético era o método correto. Eu, Daniel, já acreditei que não havia homem mais sábio do que Lenin. Eu, Daniel, já acreditei que, em determinado momento, a modernidade não apenas estava numa crise permanente. A modernidade, por mais entusiasta que eu fosse dela, precisava acabar. Nós precisávamos dar origem a um novo mundo, não apenas transformá-lo, mas criar as pré-condições para a racionalização completa do sujeito. Todas essas minhas crenças foram rapidamente superadas no momento em que, pasme, eu tive um filho. A partir do momento que eu tive um filho, eu me questionei, me perguntei sobre a naturalidade do mundo. A mesma coisa que aconteceu comigo vai acontecer com vários desses jovens. E as estatísticas que são tão convenientemente encontradas, elas dizem muito pouco sobre a realidade do mundo. Hoje, a verdade é que os jovens esqueceram-se das tragédias comunistas. Hoje, a verdade é que boa parte das pessoas que têm algo a dizer sobre quão difícil foi morar, por exemplo, na União Soviética, não fazem mais parte da mesma geração que você poderia reclamar de jovens adultos. E por não ter feito parte, ou por você não ter contato com essas pessoas, é muito mais fácil defender o autoritário longe. Por que eu digo isso antes do vídeo do Jorge Manuel começar? É porque eu não quero ouvir o Jorge Manuel? Não, de forma alguma. É porque todas essas coisas são verdades já no início do vídeo do Jorge Manuel. E o Jorge Manuel sabe disso. O Jorge Manuel conhece esses fenômenos. O Jorge Manuel sabe que há uma perda significativa nos estratos sociais mais velhos dos comunistas. Ele já disse mais de uma vez isso no Revolu Show. Que é difícil. É difícil manter o jovem comunista. Ele geralmente tende, por exemplo, ao petismo. Ele, por exemplo, tende a cada vez mais aceitar decisões pragmáticas, a cada vez mais aceitar decisões trabalhistas. Conforme esse jovem vai envelhecendo, ele vai afrouxando a forma como ele vê a sociedade e vê o mundo. Se ele sabe disso, então por que ele traz essa informação? Porque ele se considera um próximo agente histórico da sociedade. Ele se considera o próximo rei. Ele está falando, nesse vídeo todo, dele mesmo. Mas a gente vai poder ver logo mais. Dá play. Agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, o tema do vídeo de hoje não é bem uma novidade. A tendência de um crescimento da popularidade do socialismo e do comunismo na juventude estadunidense é algo registrado há anos e que vem crescendo. Desde 2015 em diante, o negócio... Vê que eu não precisei. Eu não precisei ter visto isso ainda para saber que ele ia dizer isso. Para saber como ele ia tratar a questão, eu não precisei. Repito para vocês, senhores. Eu fui comunista. Eu assisti, ilimitadas horas de Revolu Show. E eu sei o quanto esse é um papinho barato. Jorge Manuel está sendo menino nessa. Dá play. Isso vem crescendo cada vez mais. Saiu uma matéria na Folha de São Paulo sobre o tema. Acho que essa matéria é muito boa para a gente debater três coisas que eu acho fundamentais. E aqui, presta atenção. Vamos lá. O título da matéria é o seguinte: socialistas ganham força entre os jovens democratas desiludidos nos Estados Unidos. Matéria da Folha de São Paulo, Maxwell. A matéria tem 2 parágrafos de abertura aqui meio desnecessários, falam nada com nada e tal. Aí depois tem um parágrafo que diz o seguinte: mais de 1/3 dos americanos com menos de 30 anos têm uma visão favorável do comunismo. Segundo uma pesquisa do Cato do ano passado. Quase 2/3 veem o socialismo com bons olhos. Como o socialismo é visto como algo mais moderado, o número de pessoas que veem como positivo o socialismo é mais 2/3, né? Maior do que as pessoas veem o comunismo. E aí, socialismo nos Estados Unidos é meio que social-democrata, viu, gente? É tipo assim, saúde universal e pública. Vamos lá. A Cato fez uma pesquisa, sempre faz, tá? A Cato tem... entre as muitas tarefas que a Cato executa, estão o plano deles de agenda para política externa.
Todo ano eles fazem um indicativo de qual poderia ser a política externa americana para o ano seguinte. Tem uma pesquisa generalizada sobre as posições e opiniões políticas das pessoas. E tem uma pesquisa generalizada sobre quais foram os efeitos e as consequências de determinadas políticas naquele ano. Isso é muito similar. Esse modelo de think tank é muito forte lá nos Estados Unidos. Começou com o Rand, mas tem outros modelos de think tank. A Cato foi fundada pelos irmãos Koch. Só para vocês entenderem por que isso está sendo levantado dessa forma. O que essa pesquisa quer dizer? O que essa pesquisa gostaria de indicar? Essa pesquisa ela é feita e ela entrega esse resultado como manchete, o que é diferente de entregar o resultado. Ela entrega esse resultado como manchete porque ela tem a intenção de dizer o seguinte: se Donald Trump continuar agindo da forma que está agindo, Donald Trump entregará esse país para o comunismo. Isso é o que a gente chama de headbaiting. É uma forma de atacar os seus aliados, a forma de atacar aqueles indivíduos que de uma forma ou de outra estão na mesma trincheira que você, dizendo que eles são uma forma de fortalecer um terceiro que é um inimigo. O headbaiting acontecia com boa parte dos libertários e com boa parte dos outros grupos. Foi uma tática muito apontada por Murray Rothbard. Boa. Pode continuar. Estou achando da live? Está boa? Comentem no chat, motherfuckers. Interajam. My friends. Importante para o alcance da live. Falem dos músculos lindos desse homem. Olha essa thumb aqui, por exemplo. Pô, vamos passar um fardo. Eu vou oprimir o motoboy, mano. Tu compra esse aqui só porque o baiano não gosta, né, mano? Só por causa, mano. Aí tu compra ele aos montes, né, mano? Eu não sei pra quê, mano. Ah, isso. É só porque o baiano não gosta. Não... Tu gosta? Tu não bebe É essa só porra? pra desagradar o baiano. É isso. Fica uns anos aí, mano. Fica ou não fica? Eu não bebo. Por isso que não tinha nenhum. Oi? Eu não bebo. Eu fico um tempão aí, mano. Lembra aí, mano, isso aí. O que tá na minha mão que eu vou beber agora é o amarelo. Vai acabar rapidão, né, mano? Só que não, né, mano? Vamos lá? Volta ali o timer deles. Eles têm direito aos 4 minutos que eles perderam. Devolva o timer dos homens. Quando acabar, eu seguro mais 4 minutos. O que acontece, senhores? É que esse tipo de headbaiting era usado contra os libertários para dizer a eles que em breve a ameaça comunista iria derrotar os Estados Unidos se a União Soviética continuasse crescendo. Então você era um aliado dos comunistas se você era contra a guerra. Agora, se o movimento MAGA, os
conservadores e afins, sentirem que o apoio deles às guerras apoia o comunismo. Eles têm isso muito claramente. E esse tipo de pesquisa muito mais quer dizer isso, está tentando destacar isso, do que provavelmente destacar um crescimento muito significativo do comunismo entre a população jovem americana. Pode dar play. Pública, educação universal e pública, reforma tributária progressiva, cobrar mais impostos dos bilionários, dos ricos e reduzir impostos para a classe trabalhadora, ação ativa do Estado para gerar emprego, creche universal e pública, transporte universal e público. É tipo isso, socialismo num debate estadunidense. E comunismo é comunismo mesmo, viu? Esse ponto é importante. Comunismo é comunismo mesmo. Vale dizer que, inclusive, as figuras mais visíveis do Partido Democrata que se colocam como ala esquerda, Zohar Mamdani, Ocasio-Cortez, Bernie Sanders e por aí vai, não se reivindicam comunistas. Não falam o termo comunismo. Então, presta atenção. O fato de mais de um terço ter uma visão positiva sobre comunismo, mesmo essa ala esquerda, já debato isso melhor, do Partido Democrata, não tendo uma visão positiva sobre comunismo, não se reivindicando comunista, mesmo assim na juventude, o comunismo é uma palavra que ganha força. Inclusive, há uns 2 anos e meio atrás, saiu uma pesquisa nos Estados Unidos mostrando a visão positiva de jovens. E aí eu acho muito interessante, né? Repare que tem um jogo de palavras aqui, né? O João Emanuel, não sei se vocês lembram, ele sempre fez uma análise dizendo que a esquerda americana era, na verdade, liberal. Agora, movimentado pelo crescimento da esquerda americana, pelo crescimento de uma ala comunista na esquerda americana, está sendo obrigado a reconhecer primeiro que existem socialistas, né? Dentro da esquerda, dentro da ala mais à esquerda dos democratas. Porque, do mesmo jeito que os libertários estão na ala mais à direita do Partido Republicano, os comunistas estão na ala mais à esquerda do Partido Democrata, porque não faz sentido nos Estados Unidos você estar em nenhum outro partido que não em um desses. Começa por aí. Segundo, que do ponto de vista da composição política desses dois grupos, ver com bons olhos o comunismo não significa ser comunista. Porque o comunista é aquele que está disposto a tomar os meios de produção. Então, entre ver com bons olhos o comunista e ser comunista de fato, não apenas há uma diferença substancial, mas mesmo entre os comunistas, aqueles comunistas que estão dispostos a ingressar na luta armada são a menor parte desses. Então, por exemplo, Sartre perguntado lá sobre os horrores da União Soviética. Ele falava que ele era comunista, mas que ele acreditava que a União Soviética e todos os mecanismos eram elementos contraditórios, elementos que provocavam a ruptura dos ideais de liberdade com os quais ele identificava o próprio comunismo e que, portanto, não dava para encarar o comunismo como esse lugar a ser buscado, né? Esse lugar a, de uma forma ou de outra, repousar a cabeça. Embora ele aceitasse o termo comunista. Isso aconteceu com várias pessoas na história. Isso foi muito comum entre os intelectuais e isso não provoca nenhum espanto. Do fato que o comunismo é bem visto, não temos comunistas. E do fato que temos comunistas, não necessariamente temos guerrilheiros. Então, quão longe nós estamos de uma revolução comunista nos Estados Unidos? Muito. Profunda e intensamente. Por quê? Porque existem muitos grupos de outras formas de encarar a sociedade. Liberais, conservadores, nacionalistas, libertários, democratas, progressistas e afins, que têm armas. E tendo armas, não estão dispostos a colaborar numa eventual revolução comunista. Você fazer dentro de um país tão armado para a revolução comunista, você teria que ter uma parte significativa de indivíduos dispostos a ingressar em tal revolução. Então, cara, é absurdo. É simplesmente absurdo que seria necessário para fazer uma revolução desse tipo nos Estados Unidos. É por isso que, inclusive, os Estados Unidos, apesar de todos os apesares, mantém
a Constituição como um elemento formativo e como uma estrutura fundamental da sua sociedade. Por quê? Porque as pessoas têm armas. Então você tentar ficar mudando a forma de governo e a estrutura política de um local onde as pessoas têm armas é muito complicado. Né? Existem consequências para isso. É pelo mesmo motivo que você não iria até uma loja assaltar uma loja de armas, por exemplo. Por quê? Porque tem armas lá, né? Por que você não faz uma revolução nos Estados Unidos? Porque tem armas lá, né? A população tem armas lá. E não só isso, né? Não pretende entregá-las de forma alguma, diferente do que aconteceu na Alemanha. A população não pretende fazer parte de nenhuma campanha de larga escala de desarmamento civil, então não é assim que funciona. Então eu gostaria de dizer que essa estatística mal produzida indica pouco ou nada, mas que será usada pelo Johnny Manuel a rodo. Quem diria, utilizando a Cato como um estudo sério. Isso é uma coisa muito peculiar. Quem diria, Johnny Manuel? The Play. Jovens estadunidenses sobre líderes comunistas como Fidel Castro, Stalin, Lenin, Mao Zedong, Kim Jong-un, da Coreia Popular, vulgo Coreia do Norte, e por aí vai. Então esse dado é importante. A mesma matéria, acho que traz duas informações também muito interessantes, que essa geração de jovens é uma geração que não é ufanista, que não acredita que a sociedade estadunidense é uma sociedade excepcional, tem qualidades superiores, aquele nacionalismo, patriotismo estadunidense exaltado da época da Guerra Fria, por exemplo, não. Você sabe por quê, né? Por causa do crescimento do catolicismo nos Estados Unidos. Por causa do crescimento de movimentos que não acreditam no chamado excepcionalismo americano, chamado americanismo, que inclusive está condenado pela Igreja Católica, né? Então não atribua isso aos Estados Unidos, atribua isso, antes de tudo, primeiramente, justamente, o catolicismo e o libertarianismo. The Play. Nessa juventude. Outro dado importante e interessante é que eles não confiam, não acreditam na democracia, e aqui leia-se, não acreditam na democracia burguesa e são mais propensos a defender, inclusive, violência política como forma de enfrentamento político, né? Como um elemento da luta de classes. Então tem um trecho aqui que é muito legal, que é assim, ó: essa alienação é mais raivosa do que o paz e amor da geração Flower Power. Luigi Mangione, acusado de assassinar um executivo de plano de saúde em Nova York em 2024, ainda é um herói popular, justiceiro para muitos jovens americanos de esquerda e de direita, e não apenas por causa da sua aparência. Membros da geração Z são muito mais propensos a aprovar a violência para resolver disputas políticas. Eles também confiam muito. Só um adendo, tá? Esse Luigi era ANCAP. Uhum. Era. Mas ele ficou feliz por causa da violência. Sim, mas ele não vai mencionar isso, né? Talvez ele não saiba, mas ele era ANCAP. Tá bom, pode continuar. Mas você vê que, tipo, ele ficou empolgado porque tem violência, tá ligado? Não precisa ser nem violência comunista. Né? Tem violência, portanto. Né? Pode dar play. Muito menos na democracia. Então, no cenário estadunidense, a juventude, né? E aí pensa em juventude, inclusive, de gente na casa dos 20 e tantos anos, que é jovem trabalhador, né? Não pensa em juventude enquanto adolescente, uma pessoa de 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, por aí vai. Então, tem menos fé na democracia burguesa, tá mais propenso a mensagens socialistas e comunistas e vê com simpatia as formas mais radicais de enfrentamento à classe dominante, como o caso do Luigi Mangione, que praticou, né, infelizmente, aí, um assassinato contra um executivo, né? O que isso chama? Vamos lá. 3 teses aqui fundamentais. Primeiro, a crise de legitimidade da democracia burguesa, ela é global, né? Na América do Sul, na América do Norte, na Europa Ocidental, em vários países de África e em alguns países da Ásia, a democracia liberal burguesa, a democracia procedimental, ela está em crise profunda de legitimidade. Aqui há um reflexo quase... Tu vê. É impressionante, mano. Impressionante isso pra mim, cara. Porque nós nunca tivemos um crescimento tão significativo das ideias democratas. E ao mesmo tempo uma crença tão pequena nelas. De novo, isso não é o mérito de Vossa Senhoria. Isso é muito doido, velho. Isso é muito doido. Muito doido, velho. Porque assim, as ideias,
pra quem não sabe, né? Uma das crenças fundamentais dos comunistas é que a verdadeira democracia é a democracia socialista. E ao invés de ver isso como uma resposta à própria viabilidade política do comunismo, ele desliga o cérebro durante um segundo, desliga-se dessa tentativa de fazer valer sua ideologia e ele vai numa só direção. Qual direção é essa? Uma direção muito específica. Eu admito que a minha ideia é antidemocrática. Só antidemocrática. E que dizer que estamos tratando de uma democracia, a ditadura do proletariado, a verdadeira democracia, é uma ideia falsa. Também é da democracia do proletariado, da ditadura do proletariado, que esses jovens estão falando. É de um modelo. Eles estão cansados desse modelo social. Você diz que tem a verdadeira democracia, né?